Você gostaria de enriquecer, ter uma vida completamente próspera e abundante no sentido financeiro e material? Este é um vídeo muito importante porque eu irei partilhar 7 lições fundamentais que você precisa aprender se deseja de facto enriquecer, se deseja ser rico. E eu acredito que se eu soubesse há 10 ou 15 anos atrás aquilo que vou partilhar consigo hoje, provavelmente eu hoje também estaria num patamar totalmente diferente. Mas eu não posso queixar. E felizmente, ano após ano, eu tenho conseguido gerar riqueza na minha vida e isso tem-me permitido viver a vida dos meus sonhos. E eu quero também ajudá-lo a você conseguir entrar nessa jornada. A primeira grande lição é que, infelizmente, a maior parte das pessoas pensa que a riqueza ou o enriquecimento é um destino. Ou seja, eu quando tiver um determinado valor na minha vida, eu sou rico. Não necessariamente. Aquilo que eu aprendi é que o enriquecimento é um processo, é um caminho, ok? Em que nós vamos tendo vários níveis de riqueza. Então, se eu neste momento, por exemplo, estabelecer uma meta que consiga alcançá-la ao fim de um ano e depois no próximo ano estabeleço uma meta superior, então eu vou crescendo e vou ano após ano enriquecendo, ou seja, prosperando cada vez mais. Mas as pessoas têm essa noção, essa ideia equivocada, essa crença limitante de que a riqueza é um destino. Então procuram um enriquecimento rápido. E se há uma coisa que eu percebi é que as fórmulas mágicas para ganhar dinheiro imediato não funcionam. É tudo temporário, não é sustentável. Você pode ter um golpe de sorte, ganhar num prémio de jogo, por exemplo, mas isso não lhe garante riqueza, não lhe garante sustentabilidade, não lhe garante um caminho de enriquecimento. Você pode ter muita abundância financeira e, no fundo, não está no caminho, não está a trilhar esta jornada. Então, não procure resultados rápidos, procure resultados sustentáveis e que vão sendo graduais, ok? Porque, mais uma vez, o enriquecimento é um caminho. Você vai todos os anos melhorando cada vez mais até você estar no estilo de vida que sempre sonhou, ok? E foi isto que eu tenho feito também nestes últimos 10 anos, sensivelmente, tem sido precisamente a construção deste caminho, até chegar a hoje e dizer, ok, eu tenho o estilo de vida que eu queria e hoje permito ter sustentabilidade ou tenho capacidade para ter sustentabilidade para o manter, ok? Portanto, isto é muito importante. Portanto, primeira lição, enriquecer é um caminho. Segunda lição, ganhar muito dinheiro não lhe garante riqueza, garante-lhe abundância, ok? Pense comigo, a quantidade de atletas, de artistas, de músicos que ganharam milhões de reais, de dólares ou de euros e que quando entraram na aposentadoria ou quando a carreira começou a descambar, vamos dizer assim, ficaram na pobreza, na miséria, entraram em falência. Há muitos atletas que entraram neste processo. Porquê? Porque, apesar de eles terem dinheiro, okay, eles não construíram uma estrutura que lhes permitisse enriquecer a médio e longo prazo. Ou seja, era tudo no imediato. Gastavam se calhar aquilo que não deviam, não é? Não tinham aqui um pensamento no amanhã e obviamente que isso não lhes permitiu enriquecer. Eles temporariamente tiveram muita abundância, ou financeira ou material, mas depois perderam tudo. Precisamente porquê? Porque não tinham uma mentalidade ou um mindset de riqueza. Ok? E eu acredito que a parte do dinheiro, que é onde eu acredito que as pessoas mais falham, eu vou ter muito dinheiro. Meu amigo, minha amiga, você pode ter muito dinheiro. Mas se não tiver uma estrutura, ok? Não tiver uma mentalidade de riqueza, você não vai enriquecer. É uma coisa temporária. Tanto veio, da mesma forma, veio muito rápido, mas vai rápido também. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que são ganhadoras de prémios de lotaria. A grande maioria das pessoas que ganham um prémio de 100 milhões, passado alguns anos, está pior do que no momento em que fez a aposta ganhadora. Ou seja, fica pior do que estava antes. Precisamente porquê? Porque não há uma mentalidade de enriquecimento, ok? Há uma mentalidade de gasto, ok? De usufruir, de ostentação e etc. Portanto, se eu hoje soubesse, ou neste caso, se há 10 anos eu soubesse o que sei hoje, eu de facto percebia que ter muito dinheiro não me garantia riqueza, ok? E isso teria feito toda a diferença. No meu caso específico, teria feito toda a diferença. Não é o volume de dinheiro que vai fazer aqui a diferença. O que vai fazer a diferença é um processo contínuo, uma jornada bem estruturada e que depois a médio e longo prazo vai trazer os resultados que eu espero, ok? Terceira lição. Depender apenas de uma fonte de rendimento não lhe garante riqueza. E isto é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas estão presas num ciclo onde têm uma profissão, onde têm um trabalho, que recebem um salário e que, basicamente, trabalham para pagar contas. Mas nunca há a construção de algo a médio e longo prazo. Ou seja, de um processo de enriquecimento gradual, ok?
Então, se há algo que eu aprendi e hoje ponho em prática isto todos os dias, é que eu não posso depender única e exclusivamente de uma fonte de rendimento. Vamos imaginar e vamos analisar, por exemplo, aqui a questão da minha carreira propriamente dita, ok? Eu tenho várias fontes de rendimento dentro da minha carreira. Receitas de publicidade, os livros, os cursos, a mentoria, as sessões estratégicas, as palestras, consultoria que eu faço. Portanto, há várias fontes de rendimento. Mas não são as únicas. Eu tenho outras fontes de rendimento, nomeadamente investimentos e etc., onde eu consigo, de facto, capitalizar cada vez mais. Mas isto permite-me ter um fluxo constante, ainda que por vezes há uma área que dá mais fluxo do que outra num determinado mês, mas ter sempre um fluxo constante. Está sempre dinheiro a entrar e que vai alimentando a estrutura financeira que eu tenho que me permite gerar riqueza. Ok? Portanto, não pense na quantidade de dinheiro apenas de uma fonte. Ou seja, você determina um valor e vai ganhar apenas dessa fonte. Porque muitas vezes há negócios que não são escaláveis. Ok? Vamos imaginar que você faz um determinado tipo de atividade e que tem um valor por hora que é-lhe remunerado. Ou seja, você recebe um determinado valor pela hora que você presta à empresa ou que dá à empresa. Ok? Das duas, uma. Ou você teria que arranjar um dia que tivesse mais que 24 horas, que é impossível, no fundo, ou então você vai ter que aumentar a sua hora, ou o valor por hora. Mas isso vai depender sempre da empresa e daquilo que se pratica no mercado. Portanto, você vai estar refém sempre. Portanto, encontrar fontes alternativas de rendimento, sobretudo rendas passivas, ok? Em que você não tenha que trocar as suas horas para receber um retorno financeiro, isso é um grande segredo. Portanto, isso é que lhe vai permitir gerar riqueza. Múltiplas fontes de rendimento. Não dependa jamais, única e exclusivamente, de um só salário, ok? Quarta lição. Invista desde cedo. Torne-se investidor bem nos inícios da sua jornada de construção de riqueza. Mais uma vez, eu investi muito tarde, eu tornei-me investidor muito tarde. E já foi, inclusive, eu estava no Brasil, portanto foi quando eu comecei realmente a ter esta mentalidade de investimento. E a capitalização dos meus investimentos é uma capitalização bastante interessante. Mas se eu fosse a analisar a questão do juro composto, que é uma coisa extremamente recorrente, ou seja, eu deixo que o meu património de investimento que seja capitalizado e não retiro os lucros, deixo que eles capitalizem novamente, eu hoje estaria num patamar quase que corresponderia ao dobro daquilo que eu tenho. Se eu tivesse começado bem lá atrás, com os meus 20 anos, sensivelmente. Portanto, aquilo que eu digo a cada uma das pessoas é: torne-se investidor e comece cedo. Mesmo que seja um investimento baixo, de baixo risco. Eu pessoalmente não gosto de investimentos de alto risco. Não gosto de ações, por exemplo, mas torne-me investidor. E no meu caso, uma das áreas que eu prefiro é realmente a área imobiliária, que é aquela que eu me sinto mais confortável e que tenho mais conhecimento. E de facto isso fez toda a diferença na geração de riqueza na minha vida. Portanto, esta lição de tornar-se investidor desde cedo, você não precisa ser um mega investidor. Pequenas coisas. E eu acredito que isto vai realmente fazer toda a diferença na composição do seu rendimento mensal e, obviamente, na sua obtenção no processo de riqueza, ok? Quinta lição. Veja a sua vida como se fosse uma empresa. E eu acredito que muitas pessoas descuram desta parte. Se eu observar a minha vida dentro da empresa, vamos imaginar que eu sou um empresário, e dentro da empresa eu sei que a empresa tem que ter lucro ao fim do ano. Okay? Então eu tenho as minhas despesas, os gastos e tenho a minha receita. Se o saldo não é positivo, ao fazer esta subtração, se o saldo não é positivo, portanto, aos rendimentos que eu tenho, à receita, eu retirar as despesas, e se não der um saldo positivo, a empresa não está a dar lucro. E eventualmente vai falir. E na nossa vida tem que ser exatamente a mesma coisa. E eu acho incrível como é que as pessoas não têm, por exemplo, uma planilha de Excel, não têm uma tabela onde elas consigam analisar todas as despesas que têm por mês e tudo aquilo que entrou. E que façam esse somatório. E caso o saldo seja negativo, perceberem nas despesas, nos gastos, onde é que têm que retirar. Para equilibrar as suas finanças. Tem que sempre sobrar dinheiro ao fim do mês. E você pode me dizer: Luís, isso é impossível. Não é impossível. Eu também achei durante muito tempo que era impossível eu abater ou cortar as minhas despesas. E eu não cortei ao estilo de vida, mas alterei as minhas despesas, ou seja, fiz escolhas mais inteligentes, fiz negociações, encontrei outros serviços e outros produtos que me entregavam precisamente o mesmo, mas por valores inferiores, por exemplo. Mas eu tenho que ter realmente esta relação entre aquilo que entra e aquilo que sai. Portanto, mais uma vez,
Observe a sua vida como se fosse uma empresa. Faça contas todos os meses. Chega ao final do mês, programa o mês anterior, o mês seguinte e naquele mês faça o fecho do mês, como se fosse uma empresa. Se não der lucro, então você está a entrar em processo de falência e isso não lhe permite jamais gerar riqueza. Ok? Sexta lição. Trace metas a curto, a médio e a longo prazo. Por exemplo, trace metas para 2 anos, trace metas para 5 anos e para 10 anos. Ou então trace metas para 5 anos, 10 anos e 20 anos. Para nós conseguirmos realmente enriquecer, nós temos que ter um bom planeamento. Nós temos que saber para onde é que estamos a caminhar. Okay? E temos que ser realistas. A maior parte das pessoas pensa no imediato. Nós vivemos numa era onde nós clicamos e colocamos um termo de pesquisa no Google e os resultados são numa fração de segundo. Na parte financeira não é assim que as coisas acontecem. A maior parte das pessoas que se tornaram milionárias ou multimilionárias são pessoas que tiveram um caminho que foram construindo e tinham sempre metas a curto, a médio e a longo prazo. Ok? Portanto, é obrigatório que você o faça. Você tem que saber para onde é que está a caminhar e tem que ser extremamente disciplinado para conseguir cumprir com essas metas e pôr em prática também planos de ação que o vão ajudar a alcançar essas metas. Ok? Finalmente, uma lição que no fundo acaba por englobar tudo aquilo que eu já falei e que é mais complexa do que aquilo que possa parecer, que é, sem educação financeira, jamais nós iremos enriquecer. E eu tive muitos cursos que fiz sobre educação financeira e tenho que confessar que mais de 90% foram extremamente interessantes, mas que eu não consegui colocar em prática. Portanto, eu fui testando as metodologias, mas não funcionaram comigo, ok? E também conheço pessoas que fizeram os mesmos cursos de educação financeira que eu fiz, com grandes instrutores e mentores financeiros que existem no mundo, nomeadamente americanos, e que não conseguiram resultados também. Okay? Mas eu sei hoje que uma coisa tão importante como saber como lidar com o dinheiro, que não é ensinada nas escolas, que acho que é uma das falhas no sistema educativo em todo o mundo, é realmente não ensinar as crianças desde muito cedo a lidar com o dinheiro, porque nós vamos ter que lidar com o dinheiro até ao final dos nossos dias. Ok? O dinheiro é uma moeda universal, ou um valor universal. Isto valor porquê? Porque o dinheiro nada mais é do que uma conversão do valor que nós agregamos uns aos outros. Ok? Através de produtos e serviços. Mas se nós não tivermos uma educação financeira, não soubermos lidar com o dinheiro, muito dificilmente nós vamos conseguir enriquecer. E eu acho que isto devia ser uma coisa ensinada às crianças na escola, ou então ensinada pelos pais aos filhos, desde muito cedo. A assumirem responsabilidade por aquilo que eles ganham, a saber como é que se tem uma fonte de rendimento, ou seja, a serem recompensados, por exemplo, de uma forma simbólica e criarem as suas economias, começarem a crescer. E a educação financeira foi uma coisa que eu busquei muito ao longo dos anos. Confesso também que foi através de muita tentativa e erro e sobretudo de muitas coisas que não funcionaram que eu consegui encontrar aquilo que é a minha fórmula da riqueza. Okay? E, curiosamente, eu estou neste momento, precisamente porque, mais uma vez, eu relembro que o meu compromisso para 2023 e 2024 é ajudá-lo a si a realmente transformar a sua vida, okay? A alcançar as suas metas, a alcançar a manifestação dos seus sonhos. Eu estou neste momento, precisamente nesta semana, a iniciar a produção do meu primeiro curso de Educação Financeira. Ou seja, a começar a gravar as aulas do primeiro curso que se chamará, precisamente, A Fórmula da Riqueza. E é um curso mais técnico. É um curso onde eu vou ensinar como é que eu tenho estruturado a minha vida financeira, como é que eu garanto sustentabilidade no processo e como é que eu tenho conseguido crescer ano após ano e com total tranquilidade na parte da mente. Sem stress, sem ansiedade, sem pensar como é que vai ser. Ok? Portanto, eu criei realmente uma estrutura que eu quero partilhar consigo neste novo curso, que será lançado nos próximos meses. Eu não tenho uma garantia de data, apenas lhe posso dizer que eu estou a começar esta semana com a gravação das aulas. E é um curso que, apesar de técnico, é um curso base, um curso pés no chão. Ou seja, nada adianta eu tentar ajudá-lo a si a dar um salto na sua vida, começando pela parte final, pelo telhado. Vamos construir aqui a base. E como nós, infelizmente, ou felizmente, isso depende da perspectiva de cada um, vamos sempre depender de dinheiro para conseguir ter qualidade de vida, então vamos começar precisamente pela parte financeira. Eu quero realmente ajudá-lo, educá-lo financeiramente, embora eu não seja um economista, mas através da minha experiência eu adquiri a educação financeira que tem ajudado dezenas de pessoas à minha volta. Seguindo exatamente o mesmo padrão que eu tenho, a mesma estrutura que eu tenho na minha vida financeira. E isso vai fazer toda a diferença.
Portanto, ficam aqui estas 7 lições que eu acredito que vão ser uma mais-valia para a sua vida e relembro que na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, teremos a Masterclass gratuita Manifeste os seus sonhos em 2023. Mais uma vez relembro que o link para você acessar a Masterclass e se cadastrar está aqui na descrição no vídeo e também vou tentar deixar aqui no topo, caso consiga. Portanto, cadastre-se, vai ser uma Masterclass incrível e tenho também uma grande surpresa preparada nessa Masterclass. Portanto, vai valer muito a pena, o conteúdo já está produzido, eu vou entregá-lo numa forma de transmissão, são 4 transmissões distintas e acredito que vai ser absolutamente transformador e eu tenho a certeza que com a sua presença, além de transformador, vai ser um evento mágico. Meus amigos, fico por aqui esta semana, espero que eu tenha agregado valor à sua vida, não se esqueça, se não é inscrito no canal, faça a subscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo, eu peço desculpa, e convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um vídeo, a minha gratidão pela sua audiência, um forte abraço.